Você sabe qual é o grande segredo dos decoradores de sucesso? Não? Calma que eu vou te contar. Para você entender melhor sobre o que eu vou te ensinar hoje, nessa aula, preciso te mostrar na prática uma coisa muito importante. Se eu fosse uma decoradora e você minha cliente, e eu me apresentasse a você desta forma, e com esse portfólio. Qual seria a sua impressão sobre mim? Mas se eu me apresentasse dessa forma e te mostrasse esse portfólio. Qual a impressão que você teria sobre mim agora? Qual dessas duas versões te passaria mais confiança e profissionalismo e você estaria disposta a me pagar mais pelos mesmos serviços de decoração? A segunda, acertei? Você sabe por que isso acontece? Porque o segundo cenário tem mais beleza, organização, identidade e autenticidade. BOIA, BOIA. Grave essa sigla, porque mais à frente vou te explicar detalhadamente o que isso significa. Quando utilizamos a BOIA, beleza, organização, identidade e autenticidade, agregamos mais valor e credibilidade à nossa imagem e ao nosso negócio, consequentemente. E é isso que vou te ensinar a fazer com a sua imagem também. Da mesma forma, isso funciona com as suas redes sociais, seu posicionamento, sua apresentação pessoal e com a sua construção de marca. A primeira não desenvolveu o que chama de criatividade autoral, por isso não sabe aplicar a matriz da BOIA de salvamento de marcas, e a segunda sim. A criatividade autoral é o que está possibilitando várias decoradoras a mudarem o jogo do seu negócio e deixarem de ser apenas mais uma decoradora que está na exaustiva guerra da concorrência, oferecendo preços mais baratos para fisgarem seus clientes para se transformarem em decoradoras diferenciadas, que atraem clientes apaixonados pela sua marca pessoal. Nessa curta aula, vou te explicar o que é exatamente essa ideia de criatividade autoral, te ensinar formas de se posicionar e construir uma marca pessoal forte, profissional, de criatividade e identidade únicas. E mais, você vai ver a montagem completa de uma mesa com tema confeitaria, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como eu desenvolvo a minha decoração, te contando os mais importantes segredos para te ajudar a desenvolver a sua criatividade autoral. E o melhor, sem gastar rios de dinheiro para isso. Essa é uma maneira simples e mais rápida para você se sentir mais confiante e poder cobrar pelos mesmos serviços de decoração que você oferece aos seus clientes hoje. Fica comigo até o final dessa aula, porque vou te mostrar exatamente como funciona o meu método e como você pode aplicá-lo para também se tornar uma decoradora de festas de alto nível e lucrar muito mais no seu negócio de decoração. E sim, vai ter um convite especial no final dessa aula, mas não importa se você vai aceitar ele ou não, porque o conteúdo que você vai ver hoje aqui comigo, você não vai encontrar em nenhum outro curso gratuito e nem em muitos cursos pagos. Só me acompanhe. Me diga uma coisa, se eu te falasse que eu sou a dona desses dois portfólios que te mostrei no início do vídeo, e o que eu vou te ensinar hoje aqui é exatamente o que me transformou do primeiro portfólio para o segundo, e fez com que eu me tornasse uma decoradora de festas de alto nível, que é exatamente o que você também precisa ser para se transformar numa decoradora de sucesso.
E quando falo em festas de alto nível, não me refiro somente a megas festas com mesas enormes de 5 metros de comprimento ou extremamente luxuosas. Eu até já fiz muitas festas assim, como vocês podem ver no meu Instagram. Mas quando falo em festa de alto nível, me refiro na elegância, qualidade e refinamento de cada detalhe da decoração. O que podemos encontrar em festas mais íntimas e em mesas menores também, como nessa festa da minha aluna Lívia, da Triamore Decor. Olha que decoração mais linda e rica, de personalidade única e bom gosto. Ou essa da minha aluna Lid, da La Defetes Festas Afetivas. Que coisa mais linda! Isso são festas de alto padrão. Elas conseguem fazer festas deslumbrantes como essas porque são decoradores que souberam desenvolver sua criatividade autoral. A grande diferença de oferecer festas de alto padrão é que o seu valor também é alto pela qualidade do seu serviço, o que faz seus preços também serem mais elevados, independente se é uma festa grande ou pequena. Agora preste muita atenção no que eu vou te falar. O que me transformou na decoradora da festa Angel, que foi a capa do livro Book Festas Kids, o livro mais importante do segmento de festas infantis do Brasil, é o que chamo de método da criatividade autoral. Um método que eu desenvolvi no meu curso Decoradora de Sucesso, para ensinar outros decoradores a alcançarem os mesmos resultados que eu alcancei, ou irem até mais além de onde eu cheguei. E a matriz Boyer de salvamento de marcas é uma das ferramentas mais importantes do meu método e é o que vou te ensinar neste vídeo. Antes, eu preciso te falar para quem é e para quem não é esse curso Decoradora de Sucesso. Esse curso não é para quem acha que o processo é fácil. Ele é simples, fácil definitivamente não é. Você vai precisar se empenhar. Aliás, como tudo na vida, para se ter sucesso, você precisa se empenhar. Esse curso não é para quem não está disposto a aprender e colocar em prática tudo que vou ensinar. De nada vale o seu conhecimento sem a aplicação dele. Então, se você não está interessado verdadeiramente em aprender comigo, eu peço para que você nem continue vendo esse vídeo. Esse curso também não é para decoradores que pretendem trabalhar com festa padrão Ctrl+C, Ctrl+V, que não se preocupam com a realização autoral. Nada contra, é um tipo de negócio que pode até ser lucrativo, mas não é o negócio que eu vou te ensinar aqui. E definitivamente esse curso não é para quem pretende se acomodar no estado que está hoje e não deseja evoluir, crescer e alçar voos mais altos em sua vida profissional e pessoal. Bom, Clara, mas para quem é esse curso então? Para você que já é decoradora ou pretende ser, está me escutando até agora e seus olhos já brilharam, seu coração já bateu mais forte e te deu até um friozinho na barriga só de imaginar que tudo isso que te contei que aconteceu comigo pode acontecer com você também. Esse curso é dedicado a você. Esse curso é para decoradoras ou aspirantes a decoradoras que procuram por um negócio que pode ser extremamente lucrativo e prazeroso. Principalmente agora que a humanidade passou e ainda está passando pelo grande desafio que foi a pandemia. E as pessoas estão sedentas por festas e encontros para comemorar a vida e estarem ao lado das pessoas queridas. Esse curso é para pessoas que não querem apenas ser um negócio, mas que têm um sonho de empreender, de se realizar profissionalmente, fazer festas de alto padrão, realizar eventos exclusivos e personalizados, conquistar clientes certos, ter um excelente retorno financeiro e se sentir valorizada como mulher, ter reconhecimento familiar e profissional, ter mais tempo com seus filhos. Esse curso é para mulheres que sonham alto, que pretendem ser reconhecidas nas suas cidades e até nacionalmente como referência no ramo de decoração de festas. Esse curso é para esse perfil de mulher.
Mulheres como essas lindas alunas que vocês vão conhecer agora, que alcançaram resultados maravilhosos. Olá, eu sou a Lidy Colichon, criadora de festas infantis da La Defete, em Brasília, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência no mercado de festas e também da minha experiência como aluna da primeira turma do curso Decoradora de Sucesso da Clara Lima. Pois bem, eu iniciei no ramo de festas em 2020. Isso mesmo, iniciei juntamente com a pandemia. E não foi nada fácil. Mas depois de um começo bem difícil em 2020 e de uma recaída lá no início de 2021, quando sobreveio a segunda onda, com estratégia e persistência, a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos, realizar festas exclusivas para mais de 100 famílias. Diferente da grande maioria de decoradora de festas no mercado, eu decidi adquirir o máximo de conhecimento possível antes de empreender com festas. Eu sempre tive bem clara a ideia de que um empreendimento, para ser bem sucedido, ele tem que ser muito bem planejado e a gente tem que conhecer muito bem a área que a gente vai atuar. Quando eu soube do curso da Clara, eu já havia feito outros cursos online com profissionais de outros estados. E por isso eu adquiri esse curso com a expectativa de ter a oportunidade de ver como trabalhavam e de conhecer os fornecedores locais. Pensava como seria enriquecedor poder ter contato com aqueles fornecedores que participavam na produção das lindas e nacionalmente reconhecidas festas que a Clara Lima produzia. No entanto, eu fui positivamente surpreendida com o conteúdo do curso e os ensinamentos da Clara, sobretudo em assuntos que não estavam diretamente relacionados às técnicas de decoração. Eu acredito que a maior contribuição para a formação que eu estava buscando naquele momento tenha sido em temas como a importância de se profissionalizar, como se relacionar com os clientes e também sobre posicionamento e identidade de marca. Outro ponto alto que eu considero na minha participação no curso da Clara foi a oportunidade de realizar a montagem de uma festa real juntamente com ela. Então, ver todo aquele conhecimento que ela nos passava sendo posto em prática foi uma experiência realmente enriquecedora. Muitas decoradoras iniciantes ou aspirantes a decoradora já entraram em contato comigo pedindo dicas de como fazer para entrar no mercado de festas. E eu sempre dou a mesma dica. Esqueça comprar acervo ou plotter de recorte. Invista em conhecimento. Comece investindo em conhecimento. Você até pode aprender tudo sozinha, na base da tentativa e erro. Mas isso vai te tomar muito tempo, recursos, sem mencionar as frustrações. Investir em conhecimento vai encurtar o caminho, pois você terá a oportunidade de aprender com alguém que já percorreu essa trajetória e vai te mostrar o caminho do sucesso. Olá, eu me chamo Fabiana, moro na cidade de Campinas e sou mãe de 3 filhos. O meu interesse por decoração surgiu quando eu organizei a festa de 2 anos da minha filha caçula. E desde então eu passei a acompanhar o trabalho de várias decoradoras, inclusive a Clara Lima. E na sua página nas redes sociais eu tive o conhecimento do curso Decoradora de Sucesso, do qual eu tive o privilégio de ser sua aluna. O curso não me trouxe apenas conhecimento de como decorar uma festa. A Clara nos ensina, passo a passo, tudo o que precisamos saber desde o primeiro encontro com o cliente, além de nos disponibilizar modelos de planilhas, contratos e várias dicas importantíssimas para que nos tornemos um decorador de destaque. O curso me trouxe conteúdos complexos, o que me fez se sentir segura para fechar minha primeira festa profissionalmente antes mesmo de ter concluído o curso. Hoje, trabalho como decoradora e estou muito feliz. Clara, eu só tenho a agradecer por nos disponibilizar todo o seu conhecimento e me ajudar a realizar o sonho de se tornar uma decoradora profissional e respeitada no mercado. Olá, eu sou Lívia Paniago, casada, mãe de 3 meninas
e sou decoradora de festas em Brasília. O nome da minha empresa é Atre Amor e Decor. Eu vim falar um pouquinho do curso Decoradora de Sucesso que fiz com a Clara Lima. Eu não decorava profissionalmente, mas tinha muito interesse na área. Desde o primeiro aninho da minha filha, eu sempre estive muito envolvida nesse ramo de festas. Durante o curso, durante o processo, as aulas, eu fui descobrindo algumas coisas que eu não tinha noção. E isso me fortaleceu muito durante o processo e eu fui cada dia absorvendo mais informações. Além disso, ela disponibilizava modelo de contratos e contatos de fornecedores, o que me deixava mais segura também. Eu me senti muito mais segura. Foi determinante para eu criar uma marca, criar uma logo, uma conta no Instagram e começar assim a divulgar o meu trabalho. A Clara me ajudou muito a tomar essa decisão e eu espero de coração que ela possa ajudar outras pessoas, as que já estão na área, a se sentirem muito mais segura, a acreditar no seu potencial. É um ramo difícil, porém quando a gente faz com amor, é muito diferente, é muito gratificante. Hoje já tenho 2 anos de empresa, trabalho com horários flexíveis, me sinto muito realizada a cada cliente, a cada projeto, eu me entrego de corpo e alma e eu devo muito desse resultado ao curso e a Clara também, que sempre me apoiou e sempre me incentivou. Incrível, né? Eu tenho um orgulho enorme das minhas alunas e tenho certeza que elas ainda vão chegar muito mais longe. Bom, antes de aprofundar no conteúdo, eu preciso me apresentar melhor e contar um pouco da minha história para você, até mesmo para que você entenda como eu cheguei no método da criatividade autoral e de onde eu parti, como foi a minha jornada e o que eu aprendi com ela para hoje estar aqui como autoridade no assunto para te ensinar e te ajudar a chegar aos seus objetivos de uma forma muito mais rápida. Eu sou a Maria Clara Lima, mas no mundo das decorações sou conhecida como Clara Lima. Isso fez parte da minha estratégia de marca pessoal. Nomes mais curtos e simples são mais fáceis de serem lembrados. Sou casada e mãe de 3 crianças lindas. Sou relações públicas e decoradora, responsável por criar e produzir decorações de inúmeras festas e eventos especiais e exclusivos, incluindo pessoas nacionalmente conhecidas, como Hugo Gloss, Preta Gil, o humorista Ceará e diversos outros. Fui capa do Book Festas Kids, o livro mais respeitado no mundo das decorações, e isso com apenas 2 anos de experiência em decoração. Consegui me tornar uma decoradora de alto valor na minha cidade, cobrando um preço justo pelas minhas festas de alto padrão. Me destaquei pelos trabalhos únicos, exclusivos e autorais, e em pouco tempo de carreira me senti confiante para realizar qualquer tipo de festa. No início da minha carreira, soube fazer um bom network, o que me possibilitou a participar da equipe de produção de uma das maiores decoradoras do Brasil. E com isso, trabalhar em eventos como o aniversário de 15 anos da Maísa, do SBT, o 2º leilão do Instituto Neymar Júnior e até em festas do lançamento do livro Book Festas Kids, todos eventos realizados em São Paulo. Me lembro até hoje do frio na barriga e da minha coragem de sair daqui de Brasília, deixar meus filhos por alguns dias com meu marido e ir sozinha para São Paulo de avião. Detalhe, eu morro de medo de avião. Sério, verdade. Mas eu enfrento esse medo, até mesmo porque eu amo viajar. Mas viajar de avião sozinha é um grande desafio para mim. Tudo isso para participar desses eventos tão grandes, que não imaginava participar nem tão cedo. Tinha medo de errar, de fazer alguma besteira, de falar alguma bobagem, de como iria me comportar no meio de tantas pessoas importantes, famosos e feras no mercado de festas. Mas mesmo com muito medo e me sentindo insegura, eu fui. E hoje eu sei que foi essa coragem que me possibilitou crescer tanto no mundo da decoração. Na época eu não tinha nem muito dinheiro para pagar a passagem de avião, porque eu tinha acabado de começar meu negócio em decoração. Mas dei meu jeito. E com o apoio do meu marido eu fui.
Aprendi muito com essas experiências e foi a partir daí que comecei a me sentir cada vez mais segura para realizar qualquer tipo de evento. Nessas oportunidades, conheci os maiores nomes do mercado de festas do Brasil e posso dizer com muita felicidade que me tornei amiga de muitos. Sem falar de tanto artista que eu conheci. Minha filha ficou super feliz porque eu tirei foto com quase o elenco inteiro da novela infantil Carrossel. Ela é fã dessa novela. Bom, mas minha história com a decoração começou quando eu era bem pequenininha. Minha mãe era professora de artes plásticas e ela mesma fazia as minhas festas e a dos meus irmãos. Fazia os painéis, as toalhas de mesa, os cenários, fazia tudo. E eu me encantava com tudo aquilo, sempre amei festas. No meu casamento organizei tudo, pensei em cada detalhe, mas foi na festa de 1 aninho do meu filho do meio que eu comecei a olhar a decoração como um possível negócio. Na época, eu tinha decidido dar uma pausa na minha vida profissional. Eu trabalhava como professora em faculdades, dava aula de marketing e logística. Fui professora por 5 anos dessa forma. Decidi parar de trabalhar para cuidar exclusivamente dos meus filhos e ter mais tempo com eles, porque trabalhava todos os dias à noite e nunca conseguia colocá-los para dormir. Isso me incomodava muito, atrapalhava demais a rotina deles. Na época, meu marido também viajava muito a trabalho, então sempre tínhamos que contar com a ajuda dos avós à noite. Como cada dia era uma pessoa diferente, com uma rotina diferente, isso começou a interferir demais no sono dos meus filhos. Foi quando decidi finalizar minha carreira de professora. Depois disso, apesar de não estar inserida no mundo das decorações, eu resolvi fazer por mim mesma a festinha do meu filho. Como talvez você tenha feito também, e iniciado da mesma forma a sua história como decoradora. E se você é mãe, sabe como é ver o seu filho todo feliz com a festinha dele. É um momento super lúdico para ele e importante para a sua formação. Não tem preço que pague isso. É a memória afetiva dele que está sendo formada. E depois de fazer a festinha do meu filho, alguns elogios apareceram e eu tenho que confessar que eu gostei bastante do processo como um todo. Talvez você já tenha sentido isso também. Sabe aquela sensação boa de poder usar sua criatividade e depois ver que aquilo que estava na sua cabeça tomou forma? Especialmente se você tem uma rotina cansativa, como normalmente é a das mães. Esse é um momento incrível de colocar para fora e expressar ao mundo tudo aquilo que você tem dentro de você e que é lindo. Além de descobrir o seu potencial e se sentir orgulhosa quando você descobre o que é capaz de fazer e realizar. Porque quando a gente decide ser mãe e dona de casa, muitas vezes não recebemos o reconhecimento que o trabalho mais difícil e importante do mundo merece. Então, começar a se destacar como decoradora e ser reconhecida por um trabalho diferenciado nos faz voltar a acreditar no que a gente é capaz de realizar, além das nossas funções de mãe, de dona de casa, de esposa. E quando eu me deparei com isso, eu pensei, nossa, será que além de tudo isso que eu experimentei, eu ainda posso ganhar dinheiro? Se coloca no meu lugar. Eu posso trabalhar menos tempo do que eu já trabalhava nas faculdades. Trabalhar de casa, sem ter que enfrentar trânsito todos os dias. Ter um feed lindo no meu Instagram, receber elogio das pessoas que realmente importam para mim. Fazer um trabalho que eu amasse de verdade e que me fizesse sentir produtiva, com um propósito que estivesse ligado a um dos meus maiores valores, que é a família. Será que isso é mesmo possível? E o melhor, será que isso ainda poderia me dar a independência financeira que eu queria? E fala sério, tem coisa mais gostosa do que trabalhar realizando os sonhos? E ainda mais sonhos de crianças e famílias? Pois é, isso é possível. E eu sou a prova viva disso. Talvez você ainda não tenha parado para pensar, mas você também é a prova viva disso que eu estou falando. Afinal, você está aqui agora e provavelmente querendo viver essa vida também. Só que eu estava errada em relação a uma dessas coisas. E eu quase desisti de ser decoradora por ter cometido esse erro. Mas já eu falo mais sobre isso. Bom, continuando com a minha história, no momento da minha carreira de decoradora, eu decidi diminuir bastante meu ritmo de trabalho. Eu escolhi fazer apenas uma festa por semana para poder dedicar mais à minha família e desacelerar um pouco porque eu estava grávida da minha caçulinha. Minha maior prioridade sempre será minha família, porque para mim não existe sucesso profissional sem sucesso familiar. E quando eu quisesse levantar um dinheiro extra no mês,
eu só precisaria fechar 1 ou 2 contratos de festas a mais. E o fato é que você também pode fazer isso. Mas qual é o meu interesse em fazer com que você aprenda as mesmas coisas que fizeram minha carreira como decoradora deslanchar? Primeiro, como você viu, o mercado vai crescer cada vez mais a partir de agora. A OMS tem levantado previsões otimistas de que a pandemia pode acabar em 2022. Vai começar a faltar profissional bom no mercado. Hoje em dia, eu só estou pegando projetos pontuais, pois decidi me dedicar mais a ensinar outras pessoas a chegarem onde eu cheguei. E o que eu percebi é que quando eu faço isso, acontece o seguinte: o cliente que me procura fica frustrado, eu fico frustrada porque não consigo ajudá-lo como eu gostaria, e ao mesmo tempo tem um monte de gente por aí que gostaria de ser decoradora, reclamando que não tem festas, mas que também não tem aquele diferencial que tornam as festas únicas. Então eu pensei, por que não ensinar todas essas técnicas que eu sei e usei na minha própria carreira e ajudar outras decoradoras a subir de nível? Assim, construiria uma nova carreira para mim também, resgatando meu lado professor e minha paixão por ensinar e colaborar com o crescimento profissional e até pessoal de muitas mulheres que merecem ter acesso a todo esse conhecimento que eu adquiri com a minha trajetória de sucesso como decoradora. Todo mundo ganha com isso. Eu, porque consigo impactar um monte de gente com esse novo projeto, especialmente usando a internet, e isso me deixa extremamente realizada. As pessoas que me procuram pedindo decorações, porque vão ter outras decoradoras para eu poder indicar, e as decoradoras que vão parar de brigar por preços cada vez mais baixos. É um ciclo de abundância. E o segundo motivo é porque eu tive uma pessoa muito importante na minha vida que me ajudou lá atrás quando eu estava começando. Apesar de morarmos em cidades diferentes, eu tive a oportunidade de ir até a cidade dela e investir numa consultoria com ela. E depois de construirmos um relacionamento de amizade e respeito, tive a oportunidade de trabalhar na produção de grandes eventos, os quais ela era responsável. Tudo que aprendi com essa decoradora foi de extrema importância na minha vida, porque tive acesso a muitas coisas que eu não tinha, e a minha cabeça explodiu e se transformou com uma nova mentalidade. Hoje, olhando para trás, eu percebi a diferença que isso fez na minha carreira, e como atitudes de generosidade geram abundância para todo mundo. Eu pensei que talvez pudesse proporcionar isso para outras pessoas também, que amam o mercado de festas, que querem ser reconhecidas, fazer disso uma fonte de renda e, melhor, fazer isso do jeito certo desde o início. Proporcionar conhecimento e oportunidades para as outras pessoas me traz muita felicidade. Saber que eu posso encurtar o caminho para você, uma vez que eu já passei por todo ele, me faz muito bem. Só que eu preciso te adiantar que nessa minha jornada nem sempre foram flores. Como eu disse anteriormente, no início da minha carreira, eu cometi alguns erros que quase me fizeram desistir de ser decoradora. Na ânsia de querer agradar os meus clientes, acima de tudo, eu entregava para eles todas as minhas ideias de como poderia ser a festa antes de fechar o contrato. E você deve imaginar o que aconteceu em seguida, né? A cliente ia embora, não fechava comigo e realizava a festa exatamente da maneira como nós tínhamos conversado, só que com outro decorador mais barato. Isso é desanimador. Nesses momentos, eu me questionava se deveria continuar mesmo nesse caminho. Sem falar nos clientes tóxicos que sugavam a minha energia de tal forma que eu ficava extremamente estressada e abalada do início ao fim do projeto. Isso acabava comigo e eram verdadeiros gatilhos para inícios de depressão e crise do pânico. Problemas que eu enfrentei que fazem parte da minha história. Mas um dia, com uma leitura de um artigo sobre comportamento humano e analisando toda a minha vivência e observação que fiz durante minhas experiências e convivência com os maiores profissionais de festas do Brasil, percebi que eu estava me comunicando da maneira errada com os meus clientes e fazendo várias coisas erradas que não estavam agregando valor à minha marca. Os clientes só iriam me valorizar se eu mesma me valorizasse e me posicionasse de maneira estratégica. Isso muitas vezes significa até mesmo demitir alguns clientes.
Porque quando você demite os clientes errados, e clientes errados aqui, quero me referir àqueles clientes que você não deseja se relacionar. Sobra mais energia e foco para atrair os clientes certos, aqueles que vão fazer o seu negócio crescer. Foi quando eu entendi que não, cliente nem sempre tem razão. E decidi estudar mais sobre o comportamento dos clientes e como lidar da melhor forma com eles. Foi aí que percebi que os clientes te respeitam mais quando a percepção de valor que eles veem em você é maior. E você se comunica de uma forma que eles entendam que não é você que precisa deles, e sim eles que precisam de você. Ousado, né? Tenho certeza que isso é diferente de tudo que você já escutou quando se trata de relacionamento com clientes. Mas você vai entender direitinho o que eu quero dizer. É só continuar me acompanhando. Bom, você deve estar me perguntando, mas como aumentar essa percepção de valor deles em relação a mim, Clara? Para começar, com pequenas mudanças de comportamento. Vou te dizer como eu fiz. Decidi que não iria mais gastar meu tempo com algumas coisas, tempo que eu poderia estar com a minha família, por exemplo. Só sairia da minha casa para encontrar qualquer cliente ou fazer uma visita técnica, tendo ele sinalizado que iria fechar contrato comigo. E deixava bem claro isso, que o meu processo de atendimento funcionava dessa forma. Toda parte do atendimento inicial e a apresentação do orçamento era feito de forma remota, via WhatsApp, e-mail ou por conversas telefônicas, sendo que a etapa de visita técnica só seria feita a partir do momento que o cliente sinalizasse que iria fechar o contrato comigo. Aí sim uma visita técnica seria marcada. Eu elaborava o contrato já discriminando o valor da entrada para ser pago no encontro da visita técnica e já enviava uma cópia para ele analisar. E no encontro assinávamos o contrato. Mas o projeto de decoração só seria elaborado e entregue ao cliente após o pagamento da entrada. Veja bem, o maior ativo do seu negócio de decoração é a sua criatividade autoral, que são as suas ideias, seu estilo estético, seu bom gosto, sua assinatura, sua forma de resolver os problemas e questões dos seus clientes, de entender e imprimir na sua decoração tudo que seu cliente deseja. Então isso é o que você tem de mais valioso para oferecer aos seus clientes. Então como você entrega justamente o seu maior ativo antes mesmo do cliente fechar contrato com você? Consegue ver agora como entregar o seu projeto antes mesmo de receber o sinal do seu cliente? É uma loucura! Se você tem essa prática no seu negócio, você comunica ao seu cliente que seu maior bem não tem muito valor, porque você entrega a sua criatividade autoral a ele de mão beijada, sem nenhuma garantia. Quando você passa a entender o valor da sua criatividade autoral, a visão do seu cliente muda sobre você. Ele entende que você não é uma decoradora qualquer, que não está disponível a qualquer momento, e sim que você tem critérios para dispor do seu tempo para ele. Eu estabeleci isso como uma regra e comecei a deixar claro para os meus clientes. E algo interessante começou a acontecer depois disso, pois esse novo posicionamento se transformou numa poderosa técnica de vendas. Pois comecei a fechar muito mais contratos quando assumi essa postura com os meus clientes, que entravam em contato comigo. Pois eles identificavam em mim uma decoradora de valor e bem posicionada, com autoridade, o que transmitia segurança a eles também. Junto com essa regra, eu comecei a tomar outras atitudes que mudariam completamente o meu negócio. Uma delas, extremamente importante, que eu quero muito que você comece a fazer também. Aprendi a dizer não aos clientes. Se algo não fosse possível de realizar, eu era sincera e dizia que não era possível com toda a educação, a não ser que o cliente decidisse investir mais na decoração, se fosse o caso. Você também já deve ter vivenciado isso. O cliente, no meio do processo de desenvolvimento do projeto, pede algo além do que foi acordado no contrato. E para não desagradar, a gente acaba cedendo e no final tira do próprio lucro. Você deve conhecer uma história parecida, tenho certeza. Quem nunca? Só que esse também era um tipo de comportamento que não me valorizava. E os clientes, no final, mesmo com todo o meu esforço, não reconheciam essa atitude minha como um diferencial, e sim como se eu não estivesse fazendo mais do que a minha obrigação.
E a decoração da festa não saía diferenciada e bonita como eu planejava, porque eu tinha que remanejar a verba muitas vezes para suprir os brindes que esses clientes pidões faziam a mim. E eu, sem inteligência emocional, não conseguia dizer não. Isso me deixava extremamente chateada e me sentia sem valor. Então decidi mudar isso completamente também. Hoje o meu lucro é meu e nada muda isso. Eu passei a ser muito mais respeitada, muito mais valorizada e o meu negócio começou a crescer de verdade, junto com outras estratégias que eu vou te ensinar mais à frente. Interessante, né? Isso acontece porque é uma mudança de postura, mentalidade e comportamento, o que exige muita coragem sim de você, porque as pessoas vão se espantar com a sua mudança, principalmente seus clientes antigos, porque será um momento de disrupção no seu negócio. Disrupção é uma quebra ou descontinuação de um processo já estabelecido. Algo é disruptivo quando interrompe, suspende ou se afasta do funcionamento normal. Entre os principais sinônimos de disrupção estão ruptura, rompimento, divisão, suspensão e descontinuação. O termo tem sido frequentemente utilizado no contexto empresarial para se referir a uma inovação no mercado. E é exatamente isso que te proponho a fazer no seu negócio. Nesse processo, você terá de enfrentar desafios, como, por exemplo, terá que abrir mão daqueles clientes errados que eu falei anteriormente. Quando você se posiciona de forma mais profissional, seus clientes começam a te ver de forma diferente e te respeitam mais. Porque não basta ser boa no que você faz, você precisa também parecer ser boa. Por isso, fiz aquela transição de roupa e de cenário no início da aula, para te impactar e fazer você perceber quanta diferença faz na impressão dos nossos clientes sobre a maneira como nos posicionamos. E isso está relacionado à construção da sua marca pessoal, seu branding, que é a forma como as outras pessoas te veem e o que elas falam a seu respeito. Isso é totalmente controlado e construído estrategicamente com a utilização de recursos de marketing digital, relações públicas, design e até moda. Esse conteúdo é tão importante que é uma das principais coisas que faço questão que você leve para a sua vida e para o seu trabalho depois que você passar por essa aula. Então nós vamos bater bastante nessa tecla, nas chaves que você precisa virar para começar a ter o seu trabalho respeitado e valorizado pelos seus clientes. Não só o seu trabalho, mas você também. Isso é o que separa uma decoradora requisitada, que nega pedidos, para aquelas que ficam disputando preço. Durante muito tempo, eu acreditei que criatividade na decoração era uma coisa que não se aprendia. Se você também já acreditou ou ainda acredita nisso, saiba que essa é uma das coisas que mais trava o nosso trabalho. E com o tempo, eu descobri que isso não é verdade. Com a orientação certa, a utilização de técnicas poderosas, você consegue sim alcançar a sua criatividade autoral. Ela é totalmente ensinável e é isso também que eu ensino no meu método. Você acaba desenvolvendo a sua técnica única de decorar. Você vai ver também aqui nessa aula como funciona esse método que eu desenvolvi para te ajudar nesse processo, que é um aglomerado de todo esse conhecimento que eu ensino no meu curso Decoradora de Sucesso, com o meu método Criatividade Autoral. Eu comecei a identificar alguns fatores e padrões que poderiam ser facilmente replicados por outras pessoas, sem que suas decorações perdessem sua assinatura, sua personalidade e continuassem únicas e exclusivas. Por exemplo, muitos profissionais dizem por aí que você precisa de um investimento inicial muito grande, seja para comprar inúmeras peças ou para ter um acervo muito grande com diversos temas. Mas eu te afirmo que essa não é a melhor opção para você começar investindo no seu dinheiro. Acreditar nisso só vai te fazer ficar parada esperando conseguir esse dinheiro e o momento certo para você começar como decoradora. Então esquece isso. O melhor momento para você começar é agora. E você vai entender exatamente como durante essa aula. Existem algumas coisas mais importantes que você deve se preocupar primeiro, como a sua identidade de marca,
suas redes sociais, seu portfólio e a divulgação do seu trabalho. Ainda sobre o seu investimento inicial, seu primeiro objetivo deve ser passar uma boa imagem para o seu cliente. Uma imagem que transmite segurança, beleza e ao mesmo tempo exclusividade. E você faz isso através de uma boa primeira impressão e uma boa apresentação. Um dos fatores que mais importa também para uma decoradora começar a ter mais visibilidade e valor entre os seus clientes e pelo mercado de festas em geral é a qualidade do seu portfólio. Isso é realmente difícil de se conquistar quando está no começo, não conhece muito como funciona o mercado e não tem muito dinheiro para investir. Mas existe uma forma que você consegue alcançar esse portfólio em um tempo mais curto que a maioria e sem muito investimento financeiro. E aí talvez você pense, então para fazer isso, eu vou fazer minhas primeiras festas com um preço bem baixinho para poder ter portfólio grande e bonito. E é aí que eu vejo as decoradoras cometendo um grande erro da carreira delas. Se você já fez isso, vai entender direitinho o que eu vou falar agora. Colocar o seu preço lá embaixo é como dar um tiro no seu próprio pé. Fazendo isso, você vai estar construindo uma reputação de decoradora barata. E para você conseguir aumentar o seu preço depois é muito mais difícil. Você vai acabar acostumando mal o seu mercado. E se o seu trabalho é bom, pior ainda, porque as pessoas vão ter certeza que conseguem coisa boa pagando pouco. Fazendo isso, as decoradoras queimam o próprio mercado e depois acreditam que a culpa é da concorrente que começou a cobrar ainda mais barato para conseguir sobreviver. Aí tem outro tipo de decoradora, que para não fazer isso, elas pensam em investir nas festas dos próprios filhos ou da família para criarem seu portfólio. Sem dúvida, esse é um caminho melhor do que o primeiro, mas ainda assim não vejo como a melhor opção. Porque quando você faz isso, o dinheiro que você gasta sai do seu bolso. E como a ideia aqui é economizar, isso já começa a ficar inviável. E apesar de construir um portfólio, você não ganha a experiência de como as coisas funcionam na prática. Fazer festas reais te ajuda a ganhar experiência e confiança para pegar festas maiores. Mas afinal, o que você deve fazer? Eu vou te contar exatamente o que eu fiz, que deu super certo, e como você pode repetir isso também. Primeiro, você precisa estabelecer o seu preço e se sentir seguro e confortável com ele. Para isso, existem algumas maneiras de você chegar a esse valor. Eu explico de forma bem detalhada no meu método. Uma vez que você já tenha decidido o seu preço, você vai partir para a sua primeira festa real. E quando eu falo decidir o seu preço, significa quanto você vai ficar de lucro líquido. Quanto de dinheiro terá no seu bolso depois da festa entregue dos fornecedores pagos. Esse número tem que estar claro como água na sua cabeça. Sabendo exatamente a quantidade de dinheiro que você terá de lucro, você terá a exata noção de quanto pode investir na própria decoração dessa festa. Você vai pensar o que mais você poderia acrescentar naquela mesa que surpreenderia as expectativas do seu cliente, que tornaria a mesa ainda mais linda, a experiência da festa ainda mais única e personalizada. Assim você terá uma festa muito mais elaborada para a criação do seu portfólio. O seu cliente ficará surpreso com a entrega a mais que você deu a ele, mas você será bem clara de que é uma cortesia de primeiro contrato. Ele terá um sentimento de gratidão e vai querer te retribuir pelo over delivery. E será tomado de um sentimento de dívida com você. E na próxima festa, ele vai provavelmente te chamar e ainda pagará até um pouco mais caro se você reajustar seus valores. E você deixará claro para o seu cliente que sua mesa não foi barata pelo que você entregou, mas que você optou por agregar valor a ele, por estar fechando o contrato com você pela primeira vez. Você notou a gigantesca diferença entre cobrar uma decoração baratinha por proporcionar um over delivery para o seu cliente?
Na primeira situação, você comunica uma mensagem de desvalorização do seu trabalho. Na segunda, você agrega valor a ele e conquista o coração do seu cliente. Ele será surpreendido com sua entrega e terá uma visão muito mais positiva a seu respeito. Para que isso seja possível, você terá que se preparar para ficar um tempo sem lucro nas festas, pelo menos até fazer suas 5 primeiras. Aí, você já terá um bom portfólio e o melhor, não vai precisar tirar o dinheiro do seu próprio bolso. Nesse caso, você ganha a experiência de ter feito uma festa real. Terá uma festa que vai ficar incrível no seu portfólio. Ganhará um cliente super satisfeito, que teve as suas expectativas superadas. E isso tudo sem tirar do seu próprio bolso. Como se não bastasse tudo isso, você ainda fica com os itens que você comprou para colocar na mesa. Se você tiver escolhido investir em alguns itens para o seu acervo. Se for essa a sua opção, dê preferências para coisas que você possa usar depois, como peças nas cores brancas e metálicas. Eu fiz assim na minha primeira festa profissional e deu super certo. Foi no tema Snoopy e a minha primeira cliente foi uma prima do meu esposo. Foi um sucesso, saí em vários Instagrams famosos de decoração da época. Mas para isso também usei uma estratégia muito eficaz para chamar a atenção desses Instagrams para repostarem de forma gratuita as minhas festas. Eu explico essa estratégia no meu método também. O resultado posterior de tudo isso também é muito bom. As fotos que a sua cliente vai postar vão chamar muita atenção. As pessoas vão ver, ela vai dar recomendações super positivas do seu trabalho, só que diferente daquilo que nós falamos, dessa vez ela não vai falar que o seu trabalho vale a pena porque é barato. Ela vai falar que ele é lindo e que você superou as expectativas. Então, os próximos clientes vão chegar até você com isso na cabeça. E posso te garantir que o melhor cliente é aquele que chega a você por uma ótima indicação. E esse cliente, quando voltar para a próxima festa, também não vai pensar que vale a pena te chamar porque seu preço é baixo, e sim porque você causou uma experiência única na vida dela. E por que é tão importante assim você estar tão preparada para se tornar uma decoradora valorizada e com diferencial? Esse período que estamos vivendo é o melhor momento de aproveitar a maior onda de todos os tempos do mercado de decoração no Brasil. Até mesmo porque novas oportunidades de negócio no ramo de decoração estão surgindo com o grande avanço do mundo digital, impulsionado pela pandemia. Como a produção de cenários para lives, espaços instagramáveis, produção de conteúdo para negócios digitais e muitas novidades que atualizo sempre os meus seguidores no Instagram e os meus alunos do curso Decoradora de Sucesso. Vamos falar um pouquinho de festas infantis. Puxando alguns dados do IBGE, mais de 60 milhões de brasileiros têm idade entre 0 e 18 anos. E qual mãe não quer registrar esses momentos da vida dos seus filhos? Qual mãe não quer ver o seu filho feliz com a sua festa? Com as crianças cada vez mais tendo acesso à informação através dos tablets, dos celulares, dos vídeos, todo dia surge um novo super-herói, um filme, um desenho animado que vira febre. E as festas acompanham essas novas tendências. Isso sem falar da quantidade de pessoas que estão abandonando as produções genéricas por festas menores, altamente personalizadas e exclusivas. E é por isso que vai começar a faltar profissional qualificado e apto para fazer essas festas no mercado. Sai na frente o profissional que apresentar o maior diferencial e que entrega as festas mais personalizadas. E é por esse motivo que você está no lugar certo e na hora certa assistindo a esse vídeo. Digo mais, no melhor lugar que você poderia estar, porque o meu maior objetivo aqui é que você saia desse vídeo com um grande diferencial como decoradora. Você sabe qual é o grande segredo que está por trás das decoradoras que brigam por preço? Para ficar mais fácil de entender, pense no seguinte exemplo. Qual das duas pastas de dentes você acha que vale mais? Uma pasta de dente comum e uma pasta de dente que, além de ajudar a tirar as manchas, remove 99% das bactérias? Obviamente, a segunda opção vale mais, certo?
Afinal, ela tira manchas e remove bactérias, e você quer que ela faça isso com seus dentes. Neste caso, provavelmente, você está até disposto a pagar um pouco a mais por essa pasta, certo? O fato que ninguém te conta, e por isso você não fica sabendo, é que aquela pasta de dente comum também tira manchas e remove as bactérias. Essa é a função de todas as pastas de dente. Lembra aquilo que eu já te expliquei, que além de você ser boa no que você faz, você precisa parecer ser boa também? E fazer com que as pessoas saibam disso? Para isso, você precisa aprender algumas técnicas de marketing digital, comunicação e relações públicas. Nada muito complicado. Você não precisa se aprofundar nesse assunto. Basta aprender algumas dicas e ferramentas que vão te ajudar a construir a sua imagem de forma correta, sem precisar gastar rios de dinheiro contratando serviços, por exemplo, de agências de marketing digital e assessoria de imprensa. E assim atrair também excelentes parcerias e a atenção das pessoas influentes e famosas. Eu mesma já saí em várias matérias em Instagrams de pessoas com muitos seguidores, sem gastar um único centavo. Essas técnicas e dicas eu ensino de forma bem prática para minhas alunas do curso Decoradora de Sucesso. Mas vamos voltar para o exemplo das pastas de dentes. A diferença entre elas é que no segundo caso, a marca fez questão de deixar de forma clara o que o produto dela faz e certamente embalou a pasta em uma caixa mais bonita e apresentável. Agora pense novamente na situação. Você chega no supermercado e vê duas pastas de dente super parecidas, sem nenhum diferencial óbvio. Você vai comprar a mais cara ou a mais barata? É claro que você vai pegar a mais barata. Eu pegaria. Posso dar outro exemplo para deixar isso ainda mais claro. Você vê muita diferença nessas duas camisetas brancas? Não, né? E se eu te falasse que as pessoas pagam R$30 em uma e 300 em outra? Impressionante, né? Sabe por que isso acontece? É porque uma camiseta é da Feira e a outra é da Lacoste. E você sabe por que muitas pessoas fazem questão de pagar pela Lacoste, que é muito mais cara, em vez de pagar muito mais barato pela camiseta da Feira, já que elas realmente não têm tanta diferença assim? Porque a Lacoste construiu uma marca forte, com valores bem definidos. Ela não vende só camiseta, ela vende sonhos, identidade, refinamento, sempre com um pequeno crocodilo verde estampado no peito. As camisas Lacoste se tornaram um verdadeiro ícone clássico nos ambientes mais refinados do mundo. A marca francesa é um símbolo de classe, oferecendo roupas e acessórios para pessoas de bom gosto. E com seu estilo chique não convencional, a marca consegue a proeza de agradar consumidores nas maiores diferentes regiões do planeta. Lacoste é dona de uma marca bem posicionada, com um branding focado em alto valor agregado. Então, as pessoas que se identificam com ela vão sim pagar por um preço muito mais alto só para ter uma peça de roupa de uma marca que elas se identificam tanto. A mesma coisa acontece no mercado de festas de decoração aí da sua cidade. As decoradoras que estão disputando o preço mais barato são as pastas de dente que não deixam claro o seu diferencial e não investem energia em criar uma embalagem mais bonita. E lembre que uma embalagem mais bonita é também o estilo da sua decoração. Você precisa refinar o seu olhar em relação a cada detalhe dos seus projetos. Não adianta querer cobrar mais por seus serviços e continuar usando peças como tubetes de plástico nas suas decorações, por exemplo. Uma peça totalmente ultrapassada e popular. E em um cenário como esse, se coloque no lugar da sua cliente por um minuto. Você precisa contratar uma decoradora para a sua festa. Nenhuma delas apresenta nenhum tipo de diferencial. É claro que você vai escolher o orçamento mais barato. Então, se a decoradora da rua de trás passa um orçamento R$50 mais barato que o seu, é claro que a sua potencial cliente vai fechar com a outra decoradora. Então, a pergunta que fica é: qual tem sido o seu diferencial? E, por favor, não diga que você não tem diferencial porque não tem dinheiro para investir. Eu também comecei sem investir dinheiro. O que eu tinha era o meu conhecimento de relações públicas,
que poderia me ajudar no meu processo como decoradora. E é exatamente o conhecimento que estou compartilhando com você aqui, nessa aula que não te custou nada. Agora você terá que decidir o que vai fazer com esse novo conhecimento. E se você não faz ideia do que pode ser seu próximo passo, fica tranquila, eu vou te ajudar. Até o final dessa aula, isso tudo vai ficar mais claro para você e você vai poder escolher o melhor caminho a seguir. Como eu disse, você está no lugar certo. Eu vou te ensinar outra coisa valiosa agora. Se você já viu algumas fotos das festas que eu fiz no meu Instagram, Clara Lima Decor, deve ter sentido algo em relação a elas, certo? Nós vamos analisar agora algumas dessas fotos e entender quais os elementos que compunham a mesa e a decoração que despertam esse sentimento positivo e chamam a atenção dos futuros clientes. Vamos juntas analisar algumas fotos para você entender quais detalhes transformam a decoração em algo único e personalizado. Por exemplo, tá vendo essa foto aqui? Por que será que ela causa um efeito tão positivo nos potenciais clientes que visitam minhas redes sociais? Então, como você pode observar, eu só posto fotos profissionais das minhas decorações. Para quem não tem como investir em fotógrafo inicialmente, dou dicas de como conseguir parcerias com fotógrafos no meu curso. Isso é muito importante porque transmite mais profissionalismo no meu trabalho, além das decorações ficarem infinitamente mais bonitas pelas lentes de um fotógrafo profissional. Existe uma harmonia na postagem. Eu crio blocos para cada festa, assim fico com um feed mais esteticamente harmônico. Isso já chama a atenção de quem visita meu Instagram. Coloco fotos de vários ângulos da festa, desde os detalhes dos docinhos, e flores, as fotos panorâmicas da mesa do bolo. Dá para ver que as minhas decorações seguem um padrão, que carregam a minha identidade, como a escolha da paleta de cores, sempre mais autêntica e diferenciada. Como por exemplo, essa festa circo, que fugi das cores vermelha, azul, amarela, como são de costumes para esse tema. Um elemento que sempre faz parte das minhas decorações são os totens, totalmente exclusivos e personalizados, assim como os meus painéis. Lembro também que eu fui a primeira decoradora da minha cidade a usar as placas de acrílico com os nomes dos aniversariantes nos painéis. Criei tendência, sempre procuro trabalhar com inovação. Eu criei com minha super parceira de personalizados um kit de papelaria. Na época, ela nem trabalhava com alguns materiais que eu pedi para ela, mas como ela acreditava muito no meu trabalho, começou a produzir para mim esses kits. Depois, vários decoradores da cidade começaram a encomendar dela os mesmos kits, só que com a identidade visual das festas delas. Ela uma vez até brincou comigo que iria batizar o kit com o meu nome, Clara Lima. A verdade é que eu fico muito feliz com essas coisas, pois sei que estou contribuindo com o mercado de festas e tornando a minha marca ainda mais forte também. Então, deu para perceber quais fatores e quais elementos agregam valor à sua decoração? Agora, para complementar esse assunto, vamos falar de algo importantíssimo, talvez uma das mais importantes nesse negócio: a montagem da mesa. Eu vou passar aqui para você um vídeo com a gravação completa de uma montagem de mesa, explicando detalhe por detalhe de toda a montagem. Mas antes preciso te explicar algumas coisas sobre ela, tá bom? Em relação ao acervo para essa produção, ele foi o primeiro a ser definido, assim como eu faço em todos os meus projetos. Eu vou na loja de locação de peças de decoração e monto a mesa na própria loja. Para essa produção, eu fui numa loja aqui na minha cidade chamada Dona Festeira. O acervo dela é bem completo, mas se na sua cidade não tiver uma loja assim, você pode usar alguns objetos seus, de uso pessoal. Usar um acervo que você já tem ou que decidiu comprar para essa produção. Ainda existe a possibilidade de você alugar objetos de outra decoradora, aí da sua cidade, que tem um acervo mais completo. Eu chamo essa prática de concorrência colaborativa. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
Os doces, balões, o bolo, o acervo e tudo isso que você verá no vídeo da montagem para compor a mesa foram fornecidos por grandes parceiros meus aqui de Brasília. O tema da mesa será confeitaria. Ela ficou linda, com um monte de detalhes. E se você entender exatamente como eu penso na hora de decorar cada pedacinho dela, vai pegar o pulo do gato e produzir mesas lindas e especiais exatamente como essa. Depois de assistir a esse vídeo, você nunca mais vai olhar do mesmo jeito para uma mesa decorada de festas. Para aquelas que querem se tornar verdadeiros especialistas na arte de decorar festas únicas e exclusivas, eu criei um método mais intenso e detalhado que vai mostrar passo a passo de como atingir os resultados que você deseja como uma decoradora de sucesso. Isso tudo eu ensino no meu método Criatividade Autoral, com a ferramenta que chamo de matriz boia de salvamento de marcas. No meu método da criatividade autoral, eu ensino meus alunos a desenvolverem uma forma única de decorar e os oriento como se posicionar em relação aos seus públicos para alcançarem posição de destaque no mercado de festas de suas cidades e com isso se tornarem decoradores de festas de alto nível, alcançando prestígio, reconhecimento e excelente retorno financeiro com seus negócios de decoração de festas. Tem como base 4 aspectos de ensino: comercial, técnico, pessoal e estratégico, os quais são ensinados através da ferramenta que criei chamada Matriz Boia de Salvamento de Marcas, onde eu ensino meus alunos a dominarem cada um desses aspectos através de 4 princípios poderosos: a beleza, a organização, a identidade e a autenticidade, representados pela sigla BOIA. Cada um desses princípios possui seu núcleo, onde são estudados seus aspectos mais relevantes. Assim, cada núcleo possui subitens que fazem parte de seu tema central. No núcleo da beleza, trato sobre assuntos como o estudo e aplicação da beleza, desenvolvimento da criatividade autoral, o estudo das cores, apresentação e estilo pessoal, harmonia estética da decoração, construção estética de montagem de mesa, escolha de paleta de cores, estilos de decoração. Nesse núcleo, abordo o aspecto de ensino técnico. Aqui o aluno aprende como desenvolver um olhar mais criterioso e rebuscado em relação à beleza em geral, tanto a beleza relacionada ao seu trabalho, quanto a beleza relacionada à sua apresentação pessoal e de sua equipe. No núcleo de organização, trato sobre temas como padronização de atendimento e procedimentos, rotinas comerciais, técnicas de vendas, treinamento de equipe, logística de montagem e desmontagem de eventos, elaboração de orçamentos inteligentes e padronizados. Neste núcleo, abordo o aspecto de ensino comercial. Aqui o aluno aprende como gerir da melhor forma a sua empresa, economizando tempo e dinheiro, diminuindo o trabalho e desgastes comuns da rotina do negócio, aprendendo a lucrar mais, otimizando o tempo. No núcleo da identidade, trato sobre temas como desenvolvimento pessoal, definição de arquétipos, definição de valores e objetivos, escolha do estilo próprio de decoração e processo criativo, assinatura. Como criar bom network e parcerias, construção de marca pessoal, branding. Neste núcleo, abordo o aspecto de ensino pessoal. Aqui se passa o processo de desenvolvimento do ser. Aqui o aluno aprende como identificar e definir quem ele realmente é, sua personalidade e características, qual a sua identidade na essência, e aprende sobre a utilização de recursos que fazem parte da formação de sua construção de marca. No núcleo da autenticidade, vamos tratar sobre temas como posicionamento, comunicação, estratégias de relações públicas, marketing digital e tráfego pago voltado para decoradores, estratégias para redes sociais. Neste núcleo, abordo o aspecto de ensino estratégico. Aqui se passa o processo de transparecer a sua identidade única para o seu público. O aluno aprende a se comunicar e se posicionar, utilizando ferramentas eficazes de comunicação, relações públicas e marketing.
para terem um comportamento natural, genuíno e próprio, transmitindo assim uma imagem autêntica aos seus públicos. Todos esses assuntos estão distribuídos nos módulos e bônus do curso Decoradora de Sucesso, de forma bem prática e detalhada, e disponibilizados através de aulas gravadas e lives que serão previamente marcadas com os alunos. Mas, Clara, como funciona o passo a passo do método da criatividade autoral? Desta forma, o aluno terá acesso a um formulário da Matriz Boy de salvamento de marcas, onde ele irá cumprir tarefas direcionadas a cada núcleo. Cada núcleo vencido, com suas tarefas cumpridas, será uma etapa concluída. Isso ajudará o aluno a se organizar para chegar mais rápido no objetivo final do curso, que é se tornar um decorador de festas de alto nível. Quando o aluno cumprir uma etapa, então vai para a próxima. Caso ele esteja com dificuldade em algum assunto ou tarefa, ele pode voltar nas tarefas e módulos já concluídos e analisar onde precisa rever e melhorar. E ele terá o suporte da plataforma em todo esse processo. Assim fica mais fácil de entender como funciona o método. Eu tenho certeza que com tudo isso que você viu hoje aqui, você já pode melhorar e muito as decorações e as fotos que você vai escolher para postar no seu Instagram e também o seu posicionamento diante dos seus clientes. Então, está preparada? Vamos juntas montar a mesa de uma festa linda na prática. Você vai ver o que eu penso ao planejar cada detalhe da mesa. Além disso, eu também vou responder várias dúvidas que eu tenho recebido sobre quem quer dar um passo além em todo esse processo de se tornar uma decoradora com um toque diferenciado e de muita personalidade e conquistar finalmente a sua criatividade autoral. Antes de ir para o vídeo de montagem da mesa, vamos recapitular tudo que vimos hoje aqui nessa aula. Você compreendeu por que as fotos que estão no meu Instagram geram um sentimento tão positivo nos potenciais clientes que visitam as minhas redes sociais? E em que tipo de detalhe você deveria focar para deixar claro o diferencial que você vai levar para a festa do seu cliente? Isso junto com os segredos que eu compartilhei com você sobre como montar um portfólio do jeito certo, sem usar o dinheiro do seu bolso. Já são grandes passos para o seu negócio de decoração se tornar algo lucrativo e diferenciado. Entendeu também a importância de saber aplicar técnicas poderosas para transmitir uma imagem certa aos seus clientes, para você não somente ser boa, mas também parecer ser boa. Então, confiando que você assimilou tudo isso que já te ensinei, e se não assimilou, pode voltar e ver o vídeo quantas vezes você quiser, pois ele sempre estará aqui disponível para você. Vamos direto para a montagem da mesa com o tema confeitaria, para você ver e entender como isso tudo funciona na prática. Esse foi um conteúdo que eu preparei com muito carinho, e você vai ver que ele pode agregar muito valor na sua carreira. Chegou a hora mais esperada e a parte que eu mais gosto, eu acho que vocês estão ansiosos, né, para verem. Eu escolhi um tema que não sai da cabeça das meninas, é um tema muito recorrente, principalmente, né, no universo feminino, que é o tema confeitaria. E é um tema rico, então dá para você aproveitar muitas coisas. Nos docinhos a gente voa, a imaginação vai longe na escolha de cada docinho, do bolo. Com esse tema, eu parti do princípio que na confeitaria a gente gosta, né, de umas cores mais suaves, mais delicadas. Então, eu usei essa paleta, eu escolhi essa paleta mais candy, né? Predominando rosa. Eu acho que não tem como não usar rosa num tema desse. Amarelo, azulzinho claro, verdinho. Esse verde que é muito fofo, que eu usei para mesa. Eu escolhi justamente essa mesa porque eu queria passar nessa composição, eu queria dar uma identidade de casinha da avó, sabe? Quando a netinha vai pra casinha da avó pra fazer os docinhos, fazer bolinho com a avó. Essa mesa, por exemplo, eu escolhi porque ela parece um balcão de cozinha, né? Ela tem essa sensação. E eu também, porque eu gosto muito de brincar com alturas, com disposição de mesa. Então eu sempre escolho mesas auxiliares, que eu gosto de colocar nas extremidades. Eu escolhi essas duas mais altinhas, né, para a gente colocar objetos para ter mais destaque.
E lá embaixo eu usei essas duas mesinhas baixinhas auxiliares, uma rosinha e uma azulzinha. Esse painel, ele tem aproximadamente uns 4 metros. Eu quis um painel mais clean, mais neutro, mas que também tivesse essa identidade parecida com essas mesinhas, né, da frente e também com essa mesa principal, para dar uma conexão na composição inteira, mas eu quis branco. Por quê? Olha que arco lindo de balões. Então, se eu usasse um painel já com uma cor muito forte, ia chocar e não ia dar esse destaque para os balões. E também para a mesa, porque a mesa já é bastante colorida. Então, se eu colocasse um painel com cor mais forte, ou rosinho ou amarelo, não ia dar esse contraste e não ia destacar tanto a mesa. Então, para um painel de 4 metros, a gente sempre utiliza uma mesa de 2 a 3 metros. Essa mesa no total, né, junto com essa mesa principal e as mesinhas auxiliares, deu 3 metros, tá bom? Como é uma mesa pequena, não tem muita necessidade daqueles arranjos mais trabalhados. Então, esses arranjos eu mesma fiz, né? São arranjos pequenos, médios e pequenos. Eu queria trazer uma identidade de como se você fosse visitar a sua avó e tivesse os arranjinhos que ela mesma preparou, ou mesmo você na sua casa, que você é perfeitamente capaz de fazer. Eu sempre coloco os 2 arranjos maiores nas extremidades. Sempre, 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 tá? Esse é um padrão que eu utilizo, porque eles dão um acabamento muito bom nas extremidades da mesa. E aqui vem o bolo, então o arranjo grande não pode chocar com o bolo. Então, para próximo do bolo, eu deixo os arranjos menores. Qual o meu conselho a você? Sempre priorizar os objetos maiores para o final da mesa, para o canto da mesa, né, mais próximo do painel. Porque eles fazem uma espécie de cenografia na mesa, fica super rico. E eles ficam atrás, então eles não vão tampar os objetos menores. Aqui eu usei essas espátulas, né? Nesse baldinho amarelo super fofo, que a gente encontra muito em cozinha também. Já do outro lado, porque não precisa ser muito simétrico, né? Eu já coloquei eles direto na mesa, numa composição bonitinha, tá bom? Tem essas bonequinhas muito lindas, muito fofas, que fazem parte do tema confeitaria. Eu sempre coloco elas também numa posição de destaque, mas de uma forma que ela não tampe as outras coisas, os outros objetos. Eu gosto muito de colocar as bonecas próximo ao arranjo de flores maiores, tá vendo? O importante é que o arranjo de flor, o vaso, fique sempre maior que a bonequinha, tá? E não é interessante que eles fiquem na mesma altura. Até você dar um toque assim para diminuir mais o chapéu, para dar mais essa variação de altura, ok? Esse eu já vou colocar do outro lado, para vocês verem também como fica, como dá um toque super especial. Ele ficou do lado do fogão, mas não tampou o fogão, isso é muito importante, tá bom? Ok, esses outros 2 eu vou usar mais pra frente, porque eu vou colocar eles aqui na composição da mesa. Eu sempre coloco os menorzinhos na frente, outra bonequinha ali, e ali na frente eu coloquei esses objetos que, se eu colocasse eles aqui em cima da mesa, eles ocupariam muito espaço e chocariam com o bolo. Então eu deixei essas peças maiores para as extremidades e para as mesinhas mais baixas, porque ela fica baixa, dá para ver a peça inteira, mas não atrapalha as restantes. Aqui eu escolhi essa peça fofíssima que faz uma complementação da mesa. Eu sempre gosto de colocar algum detalhe. E esse detalhe com essas pecinhas decorativas de feltro ficaram uma fofura. Você cola, assim, você sempre tem que ter aquela preocupação, né? Se tá retinho, porque se você deixar essa peça torta, que tá em destaque, tá na frente, vai te incomodar. Então você vai ficar angustiada porque não ajeitou. Então eu recomendo que sempre dê uma olhada, afasta da mesa um pouquinho e dá uma checada para ver se ela tá bem colocada, tá bom? Então eu imaginei um bolo todo feito com capricho e com destaque mesmo, e por isso ele está nesse tamanho. Geralmente uma mesa como essa, de uns 3 metros, eu coloco um bolo menor, não um bolo tão alto. Eu colocaria aqui no máximo de 3 andares, mais baixinho. Só que o tema pede um bolo super diferenciado, né? Porque é a confeitaria. Se o bolo for muito grande como esse e a mesa pequena,
é interessante que você não use suporte para o bolo. Como ele já é muito alto, ele não tem necessidade de estar num suporte. Colocando essas peças decorativas, agora você começa a se preocupar com as bandejas, os suportes de doces. Começando sempre pelos maiores e assim, medianos e menores, ok? Esse aqui, ó, são verdinhos. Eu escolhi essa cor para colocar aqui no meio para quebrar um pouquinho, né? O rosa, esse branquinho. Então é muito importante você também seguir, prestar atenção nisso, de sempre estar variando de cores, quando a sua escolha é fazer uma mesa colorida como essa, tá? Então esses são maiorzinhos, você coloca do lado do bolo, um de cada lado do bolo. E eu também faço o seguinte, eu gosto muito, de utilizar essas peças como composições assim de vasinhos, tá vendo? Que fica super fofo. E quando as flores aparecem, a mesa fica muito mais rica, né? E elas estão do lado do bolo, mas não estão chocando. Elas estão compondo, né? O bolo. Então ela não tá chocando, não tira a atenção do bolo, porque é um bolo muito imponente, muito grande, bonito, mas também faz uma composição bacana, tá? E depois eu vou mostrar pra vocês um complementozinho que eu vou colocar aqui nesse arranjo. Agora a gente vai para umas peças medianas, tá? Sempre variando a cor e o tamanho, tá, gente? Aí aqui já dá pra eu colocar nas extremidades, tá vendo? Porque ela é menor do que essa peça, então não vai tampar essa peça, vai compor super bem. E eu vou colocar essa outra menorzinha aqui. Elas são do mesmo modelo, mas de tamanhos diferentes. Isso é importante, isso é interessante, porque te dá uma dinâmica bacana na composição da mesa. Eu não gosto muito de usar tudo muito igualzinho, então eu gosto de fazer essa brincadeira de alturas. Sempre variando a cor, tá vendo? Aqui a gente tem um verde, um lilás claro e um rosinha. Então se você fosse colocar, por exemplo, da mesma cor, não daria o mesmo impacto que tá dando com essas cores diferentes. Isso é muito importante você prestar atenção. E variando a altura também. E modelos, tá vendo, gente? Você não precisa usar sempre o mesmo modelo. Essa tem um formato mais abaulado, aqui essa mais retinha, tá bom? Mas as cores, os tons, eu escolhi para essa mesa uns tons mais candy, mais suaves. Como o tema é confeitaria, eu acho super bacana você compor com esse tipo de peça, assim, mais estilosas, né? Como se fossem peças da sua própria casa. E que ficam muito, muito fofas, muito lindas na composição. Ó, que tem a altura diferente, tá? A altura que tá diferente. Você vê que tem uma dinâmica, que não fica uma mesa enjoativa de se olhar. Sempre vendo, as alturas estão diferentes e as cores também, ok? Bom, agora é o pulo do gato, tá? Porque muitas pessoas têm a dificuldade do que colocar, que peça utilizar na frente do bolo. Principalmente porque aqui a gente não usou suporte pro bolo, então o bolo tá muito baixo. Então essas peças aqui, essas bandejinhas baixinhas, ó, são a melhor opção quando você tem uma mesa baixa também, mas que você não quer tampar o bolo, tá vendo? Ó, eu sempre gosto de utilizar esse tipo de peça, quadradinha, pequenininha, porque tem um cupcake, tem alguma coisa, olha, você já viu aqui, ó, ficou cor com cor, eu já não gosto muito dessa composição. Então você faz uma leve troca, ó, tá? E já muda um pouco. Não tem problema, por exemplo, aqui na frente, essas duas peças têm a mesma cor, mas é interessante nesse momento porque para não ficar muito poluído nessa primeira visão que é do bolo, porque o bolo já é muito colorido. Então, aqui nesse pedaço eu priorizo que elas sejam da mesma cor, ok? Eu separei aqui essas peças, essa peça, né, que são duas, porque elas têm um toque super especial e tem tudo a ver com o tema, né? E são peças diferenciadas, que dá um ar mais de casinha, mais aconchegante para a mesa. E assim, você pode fazer várias brincadeiras, colocar dois tipos de doces nela e fica super interessante. Mas são peças que você tem que ter o cuidado para compor, né? Aí você vai fazendo, ó, umas experiências. Eu acho que ela fica melhor aqui, porque ela não tampa e nem prejudica a composição, tá vendo? Ó, assim fica bem legal. Vou pegar outra. Ó, aqui a outra não precisa ser necessariamente no mesmo lugarzinho. Você tem que ir encaixando na melhor forma que você for analisando, tá?
Aqui, por exemplo, acabou. Todas as peças já estão na mesa. Eu sempre fico na frente da mesa e dou uma olhada para ver se tem algum buraquinho, para ver se eu preciso colocar alguma peça, trocar de lugar, porque a altura tá a mesma. Então é muito importante você dar essa respirada no meio da produção, porque eu sei que é muito corrido, mas é interessante dar essa respirada, porque esses detalhes que faz a diferença, tá? Nessas peças aqui, ó, que ela tá mais no cantinho, eu sugiro que você coloque peças como essa que não vão aparecer, não vão atrapalhar a visibilidade de outros docinhos, tá bom? Então, essas vêm aqui, tá? Eu sempre tento escolher, por exemplo, docinhos que tenham cores diferentes do suporte. Só que como esse é bem colorido e o tom de rosa tá diferente, não tem problema você colocar tom sobre tom. E esse aqui, essa parte coloridinha, tá dando um destaque muito bonito na peça, tá bom? Uma dica muito importante. Essas peças aqui na frente, você tem que escolher docinhos também baixinhos, tá? Que não vão tampar o bolo. Então, para essas daqui, eu gosto de usar essas composições. Claro que os docinhos bem bonitinhos, os decorados que tá um pedaço da mesa que chama muita atenção. Então, você escolhe os doces mais bonitinhos. E eu gosto de fazer assim, essa brincadeira, ó. Para aproveitar bastante o espaço e você não precisar gastar muito docinho em cada bandeja. Aí você coloca na frente. Com o outro, a mesma coisa, tá? Vou colocar o mesmo tipo de doce, sempre procurando, gente, colocar em posições próximas da outra, tá? Aqui eu acho interessante você fazer mais espelhadinho, tentando seguir um padrão. E aqui, ó, eu gosto de intercalar as cores, porque fica mais bonito visualmente. Nesses eu escolhi colocar esses docinhos lindos e maravilhosos. Ó, como dar o destaque sempre intercalar entre as cores, tá, gente? Ó. E assim, ir compondo. Ó, você viu que chocou aqui? Eu não gosto muito, então eu vou procurar trocar. Mas aqui não tem muito para onde correr, sempre vai, né, chocar, porque são 4 cores, então a gente repete, não tem como, não tem muitas opções. Mas aqui eu acho que já ficou mais bonito, tá bem variado ainda, tá? Aí você dá um jeitinho, posiciona ele de uma forma bem bacana. Esses aqui, pequenininhos, eu gosto de colocar doces assim diferenciados também, que tem um destaque maior, que não sejam tão grandes, mas que dão uma composição, como essa aqui. E o interessante dele é que ele tem uma cor muito diferente, então o doce fica muito destacado, super bonitinho. Tá? Aí você pode colocar de ladinho assim e ir colocando da forma que você achar que fica melhor, tá? Tem esse docinho que a gente desenvolveu e eu achei bonitinho, por exemplo, a gente brincar com as peças decorativas também. Ó, a gente pode colocar, por exemplo, eles aqui no fogãozinho. Podia ser uma panelinha também, mas fica legal também uma xícara aqui, não tem problema, tá? Aqui sobrou uma daquelas peças, né? Bacanas, eu gosto muito de compor, por exemplo, se aqui eu coloquei essas peças, então eu tento compor do outro lado com ela. Ela, como é uma peça grande, ela pode ficar assim, ó, sozinha, só num pratinho. Né? Como se fosse uma pecinha só num pratinho ali, mas sempre tentando colocar mais distante, tá bom? Nesse caso. Bom, esses cupcakes eu simplesmente amei, eles estão a coisa mais fofa, mais linda. Então, quando um doce tá muito bem elaborado assim, você tem que procurar um canto de destaque para eles, eu sempre deixo. Eu acho lindo, ó, fazer tipo uma composição assim. Olha esse, gente, coisa mais linda. Então, você faz uma composição e vai colocando, ó. Deixa o menorzinho, os mais baixinhos pra frente. Olha que coisa mais fofa. Vamos para essa peça aqui, tá? Que é menorzinha. Então, para essa eu escolhi esse docinho, que é pequeno. Tem a cor super diferente do suporte. Dá um destaque bem bacana. Ó, e cabe direitinho em 4. Pronto. Olha que coisa mais fofa. Que lindeza. Bom, sobraram ainda esses docinhos, né?
Então, você pode ir pensando numa composição. Aqui ia ficar bem legalzinho, ó, porque eles têm tamanhos diferentes e cores bem diferentes também, super compõem. Coube direitinho. Bom, essa peça é muito interessante você fazer uma brincadeira também, você colocar alguns doces bonitinhos, primeiro higieniza, né? E pode colocar os doces aqui sem problema algum. Eu quis colocar esses porque parece que os bolos estão numa prateleira, então fica muito fofo, muito legal. E a cor também dá um destaque, porque tem as cores bem diferentes da peça e dos doces. Aqui eu coloquei os doces tradicionais, ó, que você pode fazer essa brincadeira. Pode deixar eles dispostos assim, ajeitar, porque alguns caem, normal, tá? Ó, ajeitar e colocar a tampinha assim de ladinho. Fica muito fofo e ajuda a compor a mesa. Aqui eu também tenho esse outro cupcake que eu quero dar um destaque. Então eu quero colocar ele sozinho aqui, junto da bonequinha. Parece que ela tá fazendo ali o cupcake, ainda trabalhando na confeitaria. Essa peça eu reservei toda para os docinhos tradicionais. Aqui é uma xícara, né? Então o formato de xícara fica difícil você colocar esses decorados. Então os doces tradicionais ficam super bem colocados aqui, né? E dá uma sensação, de casa, né? Eu coloquei os docinhos no copo para levar para casa. Então fica muito bonitinho, ó, e compôs super bem. Aqui eu fiz com a mesma peça, tá? Mesma coisa com a mesma peça e ficou super harmônico e bonitinho. Agora eu vou colocar os pirulitos. Eu quero dar uma dica aqui para vocês. Geralmente eu coloco os pirulitos, eu preparo um vasilhame mais profundo, né? Coloco sal grosso, porque ele dá um acabamento bonito e é fácil de espetar os doces. Mas outra opção que você tem também de colocar os pirulitos são nos próprios arranjos de flores, que fica super bonito também, ó. Então é isso, a nossa mesa linda com o tema confeitaria tá pronta. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula curta, mas super prática e rica, com informações muito importantes para você iniciar seu negócio em decoração, ou até ir para um próximo nível se você já é decoradora. Eu tenho certeza que só com essa aula você já consegue agregar um grande diferencial ao seu trabalho e valorizar muito suas decorações. Como você pode perceber, eu usei muito das informações do vídeo da montagem da mesa para responder um monte de perguntas que eu sempre costumo receber de alguns dos meus seguidores. Agora, se você está preparada para dar um passo além e ir ainda mais longe e ainda mais rápido, eu preparei algo especial para quem quer aprofundar e entrar nesse processo junto comigo. O curso Decoradora de Sucesso. O curso que eu criei voltado para quem quer se tornar uma verdadeira especialista na arte de fazer festas de alto nível, super personalizadas e ainda fazer um bom dinheiro com elas. Gostaria de começar a te explicar mais sobre o curso respondendo a algumas perguntas que eu recebo demais. Perguntas como: será que ele funciona para mim? Quanto ele vai custar? Bom, se o curso é para você ou não, só você mesma pode responder isso. Mas talvez eu possa te ajudar com uma pergunta. Qual tipo de decoradora você quer ser? A da camisa branca da feira ou a da camisa branca da Lacoste? Se a sua resposta for da camisa branca da Lacoste, esse curso é para você. E sobre o preço do curso, ele está aí para você ver desde o início do vídeo, sem nenhuma enrolação. Mas vou te contar um segredo que talvez possa te ajudar na sua decisão. Lembra daquela consultoria com uma grande decoradora de São Paulo que eu fiz no início da minha carreira? Pois é, eu investi R$1.000 por essa consultoria, que foi realizada em uma tarde, mas foi o investimento mais importante que fiz no início da minha carreira, porque foi onde eu comecei a ter acesso a grandes segredos dos decoradores de alto nível. E é sobre esses segredos e muito mais que vocês terão acesso adquirindo o meu curso Decoradora de Sucesso. E não será apenas uma tarde que vocês vão passar comigo, será uma caminhada, onde vou te contar todos os segredos e te ensinar na prática como aplicá-los para te ajudar na sua jornada.
E não será só uma consultoria que vocês vão adquirir. Será um curso completo, com um método incrível que vai te facilitar todo o seu aprendizado. Agora que você sabe como funciona, você tem a chance de participar de um processo mais intenso comigo. E eu realmente espero que essa aula tenha valido a pena para você. E se você está pronta para subir mais um degrau, eu criei esse programa que vai acelerar sua jornada. Nesse curso especial, você vai ver tudo isso que nós comentamos aqui de um jeito muito mais profundo e vai se transformar em uma verdadeira especialista na arte de fazer festas personalizadas e exclusivas. Festas que vão te transformar numa referência aí na sua cidade, na sua região. E além de todo esse conteúdo que você viu aqui, eu incluí a criação de uma festa inteira que aconteceu de verdade. Você vai poder ver como as coisas funcionam no tempo real, no dia da festa. É praticamente a gravação de um reality show. Além dessa, eu também gravei outra festa real que eu fiz com o tema CrossFit para uma criança de 5 anos. Um tema super diferente que eu tenho certeza que vai te mostrar um monte de detalhes sobre personalização e exclusividade que vão te levar a pensar fora da caixinha das suas decorações. Além disso tudo, você também vai descobrir como montar uma mesa incrível que eu gravei dentro de um estúdio com o tema Quarto de Menina. Essa será uma aula prática sobre como deve ser a disposição das peças decorativas e suportes para uma mesa ficar diferente e original. Eu quero que você veja exatamente como eu penso para elaborar cada parte da mesa antes da festa começar. A ideia é que você siga esse mesmo passo a passo e coloque a sua personalidade nas decorações para você começar a criar festas únicas. Como você pode ver, eu resolvi sair da mesmice e adicionei um monte de conteúdo prático, porque eu imaginei que você fosse gostar de ver como as coisas realmente funcionam na vida real de uma decoradora e como você vai poder aplicar tudo o que a gente vai aprender durante o curso. Igualzinho será com você quando você estiver na sua festa dos seus clientes. Outra coisa, no curso, converso com todos os fornecedores e parceiros dos itens da mesa confeitaria. Pois é, o vídeo da montagem só foi a pontinha do iceberg. Eu não pude colocar tudo aqui porque ficou um conteúdo super completo e o vídeo ficaria imenso se eu adicionasse tudo que eu gravei e conversei com os profissionais. Mas eu fiz questão de colocar o conteúdo completo lá dentro da área de aluno para você que quer se tornar uma aluna do meu curso. Nós vamos falar sobre como tornar sua mesa de doces rica, com dicas em relação às cores, tamanho, tipo e altura dos doces. Eu também vou falar sobre a quantidade dos doces por convidado e quais os melhores suportes para cada tipo de doces para que você possa valorizar sua mesa. Sobre o bolo, nós vamos falar do tamanho e quantidade para cada festa e para cada tamanho de mesa. Quando e como usar a maquete no lugar de um bolo real. Vamos ver também como escolher os balões, dicas para saber como identificar a qualidade no acabamento que vai influenciar a beleza da sua festa, como harmonizar os balões mais adequados, especialmente quando eles têm tamanhos diferentes, e o perigo de usar balões do mesmo tamanho em arcos desconstruídos, como diferenciar os balões amadores de balões profissionais, os tipos que existem e quais as vantagens, desvantagens e preços de cada um. Vamos falar da diferença de estilo tradicional versus estilo desconstruído. Eu mesma nunca tinha visto ou feito um curso tão completo e prático como esse que eu gravei para você. Por exemplo, algo super importante, contrato. Tem uma aula inteira só falando sobre isso lá dentro do curso. Além disso, eu também vou disponibilizar para a aluna do curso o meu contrato prontinho, apenas para ela copiar e colar, adaptando ao seu negócio. Junto com isso, orientações sobre quando introduzir o assunto de contrato, do preço da festa, de como deve funcionar o pagamento para você nunca tomar um calote ou ser enganada. E essas são só algumas das aulas do curso.
Eu abro a minha mala de ferramentas e passo item a item para você ver tudo o que eu uso e o que me salva em qualquer emergência na hora da festa. Você também vai ter acesso ao meu checklist personalizado para o seu processo de execução de festa acontecer de modo impecável. Bom, o que eu quero é que você consiga se imaginar fazendo essas festas mais impressionantes da sua região, que vão despertar o interesse até dos menos curiosos para saber quem pensou em algo tão bonito quando virem as fotos dos seus clientes ou no seu Instagram. E dessa forma, criando e conquistando o seu diferencial, é que você vai começar a ter a opção de escolher os clientes que você quer trabalhar, porque são eles que vão começar a te procurar. Vou abrir com você os bastidores da minha festa Angel, que foi a responsável por me tornar a capa do livro Book Festas Kids. É de fato muita coisa que eu coloquei dentro do curso. Foram anos absorvendo conhecimento, me preparando e ganhando muita experiência para poder ensinar tudo o que eu vou ensinar. Eu sei que você já conseguiu se imaginar sendo reconhecida na sua região pelas decorações lindas que você consegue fazer, por aquelas festas que deixam as pessoas de boca aberta, por conseguir atender aquele cliente que queria de todo jeito que fosse você a decoradora dele. Esses são aqueles clientes fiéis que voltam em todas as comemorações para fechar com você. E claro, se for importante para você ganhar muito dinheiro com tudo isso, nenhuma decoradora sobrevive somente da nossa paixão de trabalhar com o que a gente ama. E tem alguma garantia que esse treinamento vai funcionar? Sim, você tem 14 dias para pedir o reembolso do seu investimento caso você não fique satisfeito com o curso. Bem, outra pergunta que sempre me fazem: se eu quiser aprender a decorar e personalizar festas apenas para os meus eventos pessoais e para a minha família, o curso vai funcionar para mim? É claro! Mas eu preciso te adiantar que se você fizer isso, você vai precisar aprender a dizer não. Porque muita gente que for na festa ou ver as fotos das festas nas redes sociais vão querer saber quem fez e vão querer te contratar. Isso é real. Se você realmente quiser embarcar nessa e ter resultados acima da média, eu conto com você lá na área de membros. E conte com o meu compromisso também de te ajudar a tornar o seu sonho possível. Então, se você quer entrar nessa turma de decoradores de sucesso e se tornar uma decoradora de festas de alto nível, clique no botão aqui embaixo e faça sua inscrição. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um beijo!